Hoje eu trago um vídeo que me pediram para fazer há bastante tempo nesse canal, mas eu só estou trazendo agora, que é basicamente a minha lista dos 10 melhores animes que eu já vi até hoje, na minha humilde opinião. Então se você quiser saber qual anime está em qual posição e o porquê deles serem os meus favoritos, é só vocês assistirem este vídeo até o final para não perder nenhuma informação, beleza? Já vai aproveitando para deixar o like aí no vídeo antes que você se esqueça, porque isso ajuda muito na divulgação do canal, e sem mais delongas, vamos dar início ao nosso vídeo. Em décimo lugar eu tenho Tengen Toppa Gurren Lagann, que é um anime de mecha de 2007 feito pela Gainax, um estúdio que hoje infelizmente já é falecido, mas ainda vive espiritualmente no estúdio Trigger, já que todos os integrantes da Gainax foram pra lá. Gurren Lagann tem 27 episódios e ele é o meu 10º anime favorito porque toda a sua atmosfera e seus personagens me atraem. Esse anime é super divertido e ele sabe fazer algo simples com maestria. Tudo é bem arranjado em Gurren Lagann e você vê o desenvolvimento dos personagens desde sua fase infantil até sua fase idosa, se é que podemos chamar assim. As lutas também são bem empolgantes, o anime é emocionante e tem uma trilha sonora daquelas que tem sua própria identidade, o que é definitivamente muito bom, na minha opinião. Se você ainda não tiver assistido Gurren Lagann e for uma pessoa que gosta de boas lutas e uma boa história, eu recomendo demais que comece sua jornada para um patamar maior com Gurren Lagann. Ele definitivamente é um dos animes mais bem feitos que eu já vi. Em nono lugar eu tenho Dragon Ball, sim, o famoso Dragon Ball que eu amo muito porque ele é excelente. Dragon Ball é uma história simples e frenética de uma aventura de um garoto inocente que veio de uma raça alienígena e fez amizade com alguns humanos. Isso tudo me fascina em Dragon Ball e me deixa muito feliz só de lembrar da existência dele. Toda a fantasia, os mistérios, a aventura, tudo é muito bem arranjado, tudo é muito bem estruturado, tudo é muito bem juntado. É perfeito, cara. Eu também gosto do Dragon Ball Z e gosto dele totalmente, apesar de que só presta de verdade até a saga do Freeza, e a saga do Cell é legalzinha, mas ainda assim é louvável demais até a saga do Freeza. O Goku desenvolve toda a sua aventura do início ao fim, e era pra ele ter morrido no final da saga do Freeza, o que era o desejo do Akira Toriyama. A história teria se concluído perfeitamente. Pena que infelizmente não foi assim. Mas é basicamente isso, pessoal. Dragon Ball é o meu 9º colocado e ele é excelente. Eu recomendo que vocês assistam, caso vocês não tenham visto essa obra maravilhosa até hoje. Em 8º lugar eu tenho Koe no Katachi, que na verdade é um anime de longa-metragem, ou seja, um filme, e ele é simplesmente incrível. A tonalidade da estrutura de narrativa de Koe no Katachi me fascina até hoje, e eu fico realmente impressionado com a grandeza de crítica social e aspectos figurativos e humanos que esse filme possui. O filme conta a história de uma garota que é surda e ela é transferida para uma escola que não tem suporte para quem é deficiente, o que faz com que os professores não se importem com a situação e deixem os alunos da classe fazerem bullying com a garota, que é o que simplesmente acarreta no protagonista dessa história. Então a gente acompanha esse protagonista percorrendo durante o filme inteiro contra o passado amargurado dele, fazendo tudo em busca de redenção. É um filme lindo e encarregado de emoção, pessoal. Eu recomendo que vocês assistam Koe no Katachi se gostarem de um bom drama e de críticas sociais. Em 7º lugar eu tenho Monogatari Series, que é basicamente uma bagunça do caramba e é por isso que eu adoro esse anime. Toda a história de Monogatari é excepcionalmente incrível, com várias pontas soltas em diversas temporadas, totalmente bagunçadas, e que você só entende as anteriores quando você começa a ver as próximas. Eu gosto de classificar Monogatari como literalmente um quebra-cabeça audiovisual que possui personagens que conversam bastante e todas as suas conversas são intrigantes e demoradas, com takes de câmera extremamente esquisitos e psicodélicos. Monogatari não tenta ser intelectual e isso faz dele incrível, com todo o seu pseudo-intelectualismo proposital e sua história sobre um cara normal que virou um vampiro sem querer. Monogatari é o conceito de uma boa história e eu recomendo que vocês assistam esse anime se vocês gostam de algo mais descompromissado com uma história boa e personagens extremamente interessantes e malucos também. Ah, vale ressaltar que não tem graça se for visto na ordem cronológica, hein? Tem que ver na ordem de lançamento, aí sim vai ser divertido pra caramba. Em 6º lugar eu tenho Metrópolis, de 2001, que é uma animação de longa-metragem do mestre Osamu Tezuka, grande criador do Astro Boy. Metrópolis é um filme extremamente bem feito, sem um protagonista definido e tratando de assuntos polêmicos, como é o caso da velha história de que robôs podem dominar o mundo, e também trata sobre grupos revolucionários que são contra o governo e contra o avanço dessa tecnologia que é tratada até hoje como assombrosa.
Além disso, o ritmo do anime, a sua animação e toda a sua trilha sonora rica em jazz é muito divertido de se acompanhar, com personagens que são igualmente divertidos e de qualquer modo inocentes em seus atos. Metrópolis também cita muito a Bíblia em vários dos seus momentos, principalmente para o final do filme em si, e é tudo uma questão filosófica e bíblica de que tudo que o homem faz é para sua própria destruição. Eu recomendo muito que vocês assistam esse filme, porque ele é definitivamente excelente. Em quinto lugar eu tenho Fullmetal Alchemist. É claro que eu tô falando da versão de 2008, o anime Brotherhood, que conta a história original de forma correta. Fullmetal é extremamente filosófico em todos os seus detalhes, e eu tenho certeza que até hoje ninguém sabe o que a verdade significa com todos os seus parâmetros. Você pode saber várias coisas sobre a verdade, mas não exatamente todas as coisas que ela representa. Aquele anime é cheio de filosofia e psicologia através de uma narrativa que te empolga e te envolve em muitos plot twists. Fullmetal é divertido e, apesar de tudo isso que eu falei, ele não é complexo e funciona para qualquer pessoa que quiser assistir, pois de qualquer forma ele é um Battle Shonen, mas é o melhor que você vai ver, tenha certeza disso. Em quarto lugar eu tenho Kill la Kill, que é um anime super diferente e atemporal. Até hoje eu acho que é muito difícil fazer algo tão parecido com Kill la Kill e que se diferencie do seu jeito de se apresentar e percorrer uma história. Kill la Kill é único e é fantástico, com diversos personagens super divertidos em uma aventura escrachada na busca de tentar entender e tentar nos fazer entender todo o complexo do cúmulo dos clichês dentro da indústria de animes e mangás, sendo assim também uma sátira, ou seja, ele tenta entender isso e ele tenta nos fazer entender também. Eu acho que Kill la Kill é absurdamente indispensável e eu recomendo muito para vocês. Mas para você ter uma experiência melhor com a obra, é bom que você já tenha visto pelo menos uns 50 animes bastante conhecidos. Em terceiro lugar, chegamos então no grandioso Mob Psycho 100 ou Mob Psycho 100, que é uma das coisas mais maravilhosas que você pode apreciar na indústria dos animes. Eu não sei se Mob Psycho 100 saiu numa revista seinen ou shounen, mas ele me parece tentar ser um battle shounen que tem uma premissa super simples e ele é simples mesmo. Só que a simplicidade dele é a mais fantástica que eu já vi na minha vida. Você entende como se tornar uma boa pessoa e quais são os processos que você vai passar na vida ou até mesmo já passou e não se deu conta. Além disso, Mob Psycho tem uma animação de ponta, sendo absurdamente fenomenal na sua primeira temporada e totalmente sem palavras na segunda, porque algo que já era perfeito acabou melhorando em uma escala exacerbada, ou seja, em uma escala gigantesca, onde você consegue ver os personagens se mexerem com uma fluidez incrível. Mob é sensacional, todo mundo deveria ver Mob. É sério, eu recomendo muito que vocês assistam Mob. Em segundo lugar eu tenho Steins Gate, que é um anime psicológico e científico, sem cair no conceito do gênero de ficção científica, já que os padrões que ele toma para criar a máquina do tempo é plausível com a nossa realidade e tudo é muito bem feito e amarrado no roteiro de Steins Gate. Steins Gate foi uma grande surpresa para mim, um choque de verdade, porque eu não esperava tantos plot twists e uma história tão bem feita que me emocionasse dentro de um gênero tão pouco dramático. Esse anime é um prato cheio e um dos poucos que eu consigo dizer que é absolutamente perfeito para a indústria de animes. Ele é meio complexo, mas eu recomendo se você tiver paciência e se você prestar atenção nos detalhes. Em primeiríssimo lugar, como muita gente já deve saber, eu tenho Neon Genesis Evangelion, que é o anime que abriu os meus olhos e me fez pensar além de lutas e personagens absurdamente poderosos. Evangelion tirou todo o meu critério de que para ser um anime bom, o anime precisa ser de porrada. E isso foi sinceramente tão bem feito para mim que eu fico sem palavras para dizer o quanto eu amo essa obra. A série me enganou muito com uma narrativa densa e fria, acompanhada com aquele recheio de luta de robôs, e no fim das contas ela me quebrou facilmente porque todas as lutas eram importantes para um bem maior filosófico na história, e isso me salvou da depressão e da ansiedade. Na época em que eu vi Evangelion eu sofria com pequenos transtornos de ambas as coisas, e com Evangelion eu consegui entender porque eu estava naquele estado e como sair daquilo. É um anime muito importante pra mim, e mesmo que ele não tenha o seu roteiro perfeito, ele é muito bom, sim, e deveria ser visto por todos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Finalmente eu consegui fazer esse vídeo aqui sobre o meu top 10 animes, né? Talvez essa lista mude no futuro, talvez alguma coisa saia, outra entre. Provavelmente mudará, porque a gente sempre está evoluindo em questão de pensamento, né? A gente sempre tem nossas mudanças, sempre tem. Mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o meu top 10 animes favoritos atualmente, no dia 12 de março de 2020. Deixe o like no vídeo, compartilha com seus amigos e é isso. Um grande abraço para todos vocês, até o próximo vídeo, falou!